Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Assombrades. Tio Spook novamente para mais uma segunda-feira de aprendizado, sabedorias, entretenimento e, obviamente, respondendo aos scribes, trazendo a devida informação, a devida instrução espiritual com base na toda a minha experiência dentro de toda a história da minha vida, né, nesta indústria vital, tudo que eu passei dentro do conceito da espiritualidade, que envolve idas e vindas a centros espíritas, ordens esotéricas, as sociedades secretas, o budismo, o judaísmo, o cristianismo, dentre outras. Então, quer dizer, são mais de 30 anos passando por meio da espiritualidade e atendendo esses questionamentos de vocês para que vocês possam ter pelo menos uma pulga atrás da orelha para começar a busca, a jornada e o questionamento de vocês para encontrar as suas verdades. Ok? Separei as perguntas e nós vamos destrinchá-las. Vamos lá. Marcela Leite. Olá, Dani, Rodrigo e Lilo. Com o carnaval chegando, surge a dúvida. As festas, bailes e festivais, desfiles de carnaval alteram a vida espiritual de quem participa? A energia desta data comemorativa pagã, o paganismo, é feio falar isso, né? Se você pegar talvez a história do carnaval, não é uma história pagã, mas é uma história de festividades que acontece no Brasil e é celebrado em diversos lugares do mundo. Até nos Estados Unidos você tem, como é que chama? Tem umas festas específicas que duram uma semana, que eles jogam contas na sua cabeça, né? Aqueles colares. Tem, o mundo celebra. A questão é essa. Se você fala que qualquer comemoração torna-se uma festa pagã, não é verdade. Até porque as festas pagãs, elas comemoravam uma divindade ou uma estação. O carnaval não comemora nenhuma divindade, nenhuma estação. É o bacanal, é o deus do bacão, né? Não é nem o Baco, que é o deus do vinho, mas é o bacanal, o deus da bacanagem. Então, assim, novamente, o paganismo está fora desse conceito. Mas vamos lá. Influências na vida das pessoas em geral. Exemplo, as coisas ruins, as tragédias que ocorrem nesse período tem alguma coisa a ver com a energia desta época? Não. Chama-se cagada do ser humano. Mas vamos lá. Vamos entender certas coisas. Carnaval, festas, folia e farra. Tudo que envolve carnaval, festa, folia e farra dá meleca. Principalmente já no início. Que início? O cara pega o carro para descer para o litoral. Quantas pessoas morrem na descida para o litoral? Já tem morte na estrada. Por quê? Porque o cara vai manguaçando. O cara já quer chegar lá celebrado. O cara vai, bate o carro, mata uma família inocente que não tem nada a ver com a sua comemoração. E não é uma comemoração pagã, isso é uma irresponsabilidade do próprio ser humano. O carnaval é uma data festiva brasileira, no qual diversas escolas de samba vão lá e mostram a sua arte, o seu talento em uma celebração por meio de a escolha de um assunto. Você não vê uma celebração de deuses como o paganismo. Você não vê uma celebração de divindades como o paganismo. O que você vê é simplesmente um desfile exacerbado dentro de conceitos financeiros, porque é uma grana que você vê aquilo. São pessoas que estão desfilando, muitas vezes se destruindo o seu pé, se machucando por causa da roupa, mas comemorando ali dentro de uma festividade que é reconhecida no mundo. O carnaval brasileiro é reconhecido mundialmente, onde muitas pessoas vêm para cá, gringos, para ver e comemorar essa data. Ela é inteiramente brasileira. O paganismo é a celebração do equinócio, de solstícios, onde as pessoas de uma certa época, de uma certa tradição e cultura, celebravam as alterações de primavera, verão, outono, inverno, e tinham as celebrações de Deus da colheita, da prosperidade, a cada um das suas divindades, e qual eram atribuídas uma cerimônia. E não necessariamente envolvia o bacanal brasileiro, que muitas vezes o cara chega bêbado, engravida uma menina, daqui 9 meses está lá um filho da pátria nascendo, porque não sabe nem quem é o pai. As doenças comendo solta, a agressividade, a violência, a irresponsabilidade,
furtos, assassinatos e tudo mais, tá? Esse é o Brasil. A gente liga a televisão na época do carnaval e a gente vê de tudo. Eu não gosto de carnaval, claramente, não gosto, acho uma celebração complicada. Para o Rio de Janeiro é um ponto turístico sensacional, é um ponto de riqueza financeira para hotéis, para pessoas que trabalham em infraestrutura, é ótimo, tá? Mas para quem vive no Rio de Janeiro, muitas vezes é cercado de violência. E os caras têm o direito deles de gostar. Eu moro em São Paulo, não tenho o direito de falar nada sobre isso, até porque não sou envolto ali a essa situação, mas que eu vejo famílias morrendo, eu fico chateado, eu fico. Mas cada um ali sabe o que faz. Não é pagão, de novo. Para ser pagã, essa festa deveria estar envolto ao culto de uma divindade, ao culto a uma cerimônia de passagem de solstícios, de equinócios, obviamente, das estações, dentre outras, tá? Paganismo é eu considero o paganismo uma religião. Foi uma das religiões mais legais e mais bonitas vistas, tá? Até ser apropriada, entre aspas, apropriada e salva pelo próprio cristianismo, ao qual assume muitos discípulos para que eles pudessem sobreviver. Onde vocês vão entender isso? Tem um livro muito legal que são... Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, A Religião dos Primeiros Cristãos, tá? Recomendo muito que vocês comprem esse livro e leiam. Vocês podem ver que o Spook leu o livro e marcou muito algumas passagens. E aqui fala sobre o cristianismo primitivo e, obviamente, o judaísmo, na época, o povo hebreu, e o paganismo. Como o paganismo conseguiu sobreviver dentro de um critério da imposição dos romanos, da destruição dos templos pagãos, seja o culto a Apolo, Ísis, Afrodite, todos aqueles deuses que eles cultuavam. Eu não sei se Ísis e Afrodite era, mas Apolo era. Então aqui fala muito sobre essa questão de como o cristianismo, e principalmente Jesus e todos os seus discípulos, eles gostavam do paganismo, achavam uma religião muito legal, mas que iria se perder e que, de acordo com Paulo, o criador e fundador da Igreja Católica, estava querendo destruir todos os templos pagãos para unificar um único Deus. E a unificação desse único Deus, leia-se, era o imperador. E quando se unifica, só pode existir um, onde significa que só pode existir um, que é a representação do imperador, ele destrói todos os templos e cria-se o louvor a essa figura, que seria ou o Tibério, ou Pôncio Pilatos, ou qualquer imperador da época, que era reverenciado como a representação de Deus na Terra. Então, assim, o conceito de paganismo ele é muito deturpado hoje pelo cristianismo, onde você vê a boca do cristão falando que o cara é um pecador, o cara é um pagão. Quem fala isso é, obviamente, um comedor de feno, porque o paganismo foi uma das melhores e mais bonitas religiões já vistas, é uma das mais antigas, e para se salvarem da atrocidade de Paulo, que era um demente, leia-se, o próprio Gertaisen nesse livro fala e elucida isso com provas, ele destrói todo o paganismo ele só sobrevive porque o cristianismo abraça todos aqueles que ainda mantinham a tradição do paganismo vivo, recebe eles e tem a conversão ao cristianismo, tá? Então o cristianismo tem ali essa absorção desse povo pagão, que cultuavam essas divindades na época, e que escapam da morte por estarem louvando deuses que não o imperador. Tudo isso encontra-se na religião dos primeiros cristãos. Se vocês têm dúvida daquilo que eu estou falando e acham que eu estou profanando algo, leiam o livro. Eu não vou ler, eu prefiro Hate Out e o Spook, então vai tomar chocu. Porque aqui tem todas as explicações que vocês precisam para entender todo esse princípio de como surge o cristianismo no mundo, quem foi Paulo, como se dá o fundamento das primeiras comunidades cristãs no mundo e explica toda a passagem de Jesus Cristo aqui sobre os efeitos dos imperadores. É sensacional esse livro. Leiam, tá? Eu já estou na metade desse livro, eu acho um espetáculo. Tá bom? Então, de novo,
Não confundam paganismo com libertinagem. O carnaval é uma libertinagem, não é uma cerimônia pagã. A cerimônia do paganismo envolve divindades, culto às divindades, a comemoração dessas passagens, né, dos equinócios, dos solstícios e tudo mais. E o carnaval não se comemora nada disso, a não ser como se fosse o início do ano. Afinal, é o que dizem. O ano só começa depois do carnaval. Matheus Politi Namisaki. Matheus Politi Namisaki. Namisaki. Olá, boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Olá, tio Sprukius. Me chamo Matheus Politi Namisaki e venho acompanhando o canal assiduamente há quase um ano e deixei de ser ateu e passei a ter boas condutas graças aos conhecimentos passados pelo Senhor, me aprofundando cada vez mais na espiritualidade. Mas um ateu, ele não acredita em Deus. Não necessariamente ele não acredita nas outras coisas. Entendeu? Um ateu não acredita em Deus. Mas ele pode acreditar em qualquer outra coisa. Quem não acredita em nada é cético. Eu não acredito em nada, eu sou cético a tudo que envolve espiritualidade. Beleza? Um ateu não tem nada a ver em acreditar em outras coisas, fenômenos. Ele pode acreditar em espíritos, mas não acreditar em Deus. Um ateu não acredita em Deus. Me formei em biomedicina esse ano, estou pensando em fazer pós-graduação em acupuntura, a fim de tratar pessoas e aprender mais a fundo os conceitos de pontos de energia e como utilizá-los. Enfim, Sr. Mamute. Mamute é meu codinome dentro dos jogos de Airsoft e foi durante nas academias do Ryan Gracie e de Airsoft quando eu jogava no exército. Era Mamute. Eu tenho pet escrito Mamute, um dia eu mostro para vocês. Acho que essa seria uma boa escolha para mim, considerando que eu não tenho interesse no lado financeiro e sim no meu desenvolvimento espiritual. Não, você vai ter que ter lado financeiro sim, porque você vai precisar sobreviver, meu caro amigo. Se você quiser trabalhar como acupunturista, você vai trabalhar como acupunturista recebendo pelo seu trabalho e sua dedicação àquilo que você aprendeu. Vamos lá, eu vou explicar para você, Matheus. Matheus, todo e qualquer tipo de profissional, ele deve cobrar e receber por aquilo que ele fornece em auxílio e ajuda ao próximo. Muito bem, eu tenho um computador aqui em casa. Se der pau, eu vou ter que chamar um profissional para poder me auxiliar dentro desse processo e arrumá-lo. Esse profissional custa. Existem, por exemplo, seguradoras que tem lá um cara especializado em trabalhar com computadores de home office. Uma vez eu chamei o cara para arrumar um computador que eu tinha criado, que eu mesmo montei as peças, mas que a fonte tinha dado pau. Aí eu falei pro cara, eu preciso de uma fonte grande de 1.200 para segurar tudo aquilo que eu tenho aqui. O cara me trouxe uma fonte de 500. Eu falei, não, amigo, você não está entendendo. A máquina que eu tenho não vai rodar com a fonte de 500. Ele não entendeu a máquina, para você ter uma ideia. Então, assim, existem profissionais específicos e técnicos para os assuntos que são mais específicos e técnicos. Quando você fala em complementar a medicina e você trabalha como acupunturista, você está complementando a medicina e se você for ver no livro do seu caderninho de plano de saúde, tem acupuntura, tá? Olha lá, pega qualquer plano de saúde, Bradesco, sei lá, Sul América, Bradesco, Notre Dame, Amil, Medial, sei lá, todos esses planos de saúde, vocês vão ver que tem profissionais que são considerados como terapias alternativas. Tem gente lá que tem massagista, tem plano de saúde que cobre reiki, tem plano de saúde que cobre mocho-bastão, acupressura, acupuntura, auriculoacupuntura. Engraçado, né? As pessoas que realmente são burras consideram isso como uma pseudociência. A própria medicina fala, cara, isso complementa a ciência, eu aceito. Então você vê que existem clínicas que estão assumindo acupunturistas, auriculoacupunturistas, massagistas, reikianos, estão indo trabalhar em clínicas de terapia de verdade, até mesmo clínicas de psicólogos e psiquiatras. Você vê em plano de saúde já estão assumindo e colocando eles para trabalhar junto com médicos. O SUS já está contratando esses profissionais como terapias complementares para poder auxiliar as práticas que são aplicadas lá.
Somente os comedores de feno não entendem esse tipo de coisa e tratam isso como pseudociência. Na verdade, a própria ciência, a própria medicina pede auxílio a eles, falando, cara, eu preciso ter complementos, porque de repente tem coisas que eu não sei como lidar. Quando eu estava no hospital e eu estava com o Covid, o meu médico que me atendeu, né, eu falei, olha, quando eu sair daqui, o que você indica para eu poder fazer? Ele falou, cara, só toma coisas naturais, faça aplicação de terapias alternativas, porque você precisa ter mais qualidade de vida. Porque a doença, obviamente, tinha me consumido de uma maneira que eu estava cansado, eu já tinha perdido 10 quilos, eu estava mal. Aí o cara falou, você precisa ter ambos os lados trabalhando. E o cara, o meu médico do hospital, ele estava voltando de um processo sabático, vamos colocar assim. Ele tinha morado na Índia durante 1 ou 2 anos. Ele falava para mim, eu fui para a Índia, eu fui ver como é que eram as terapias alternativas, cara, me apaixonei. Acho sensacional e indico para as pessoas. Entende? Quer dizer, é só o Brasil que tem comedores de feno e que acham que isso não engrandece a pessoa ou auxilia durante os tratamentos. Claro que auxilia, tá? E vem com o discursinho hipócrita de, ah, não, é pseudociência. A própria ciência fala que não é e que precisa disso como complemento. Mas a gente está falando com gentes acéfalas que não percebem isso. Então, quando vem pessoas me hatear aqui, falando, né, isso é uma pseudociência, não, você que é um pseudo-ser humano que você ainda não entendeu como as coisas funcionam. Falar de pseudociência para o Oriente que traz esse tipo de coisa e que tem hospitais dedicados a isso. Os povos árabes que descobriram a medicina e trouxeram muita coisa da medicina, trabalhavam com elementos da natureza, ervas, plantas, e aí? Sabe? Então, vamos lá. A gente tem esse complemento e nós temos que explorá-lo. Então não é ruim você aprender acupuntura, você vai trabalhar em clínicas de acupuntura na sua, vamos dizer, conclusão de curso, e você vai ter que demonstrar que você sabe. E mediante a isso, você vai ter sim que cobrar e você vai ter que viver disso. Ok? Faça, eu recomendo a todo mundo aprender acupuntura, auriculoacupuntura, aprender essas terapias alternativas e principalmente, tá? Caso queira exercer, se filiar a institutos que realmente lhe deem respaldo. A gente tem um sindicato de terapeutas alternativos aqui em São Paulo, mas ainda está engatinhando, não é uma coisa assim. Tem até uma delegacia aqui em São Paulo específica para terapeutas alternativas, tá? Por que essa delegacia? Para pessoas que venham a cometer crimes com relação a esses praticantes. Existe, é muito legal. Fica, acho que no Jabaquara, a Estação Santa Cruz do metrô ali, tem uma delegacia específica só para esse tipo de coisa, tá? Então existe uma proteção, sim, ao profissional das terapias alternativas. Eu falo para as pessoas, façam o que é muito legal. Roberta, simplesmente Roberta. Olá, Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Roberta e no dia que conheci o seu canal assisti vários vídeos. De tanto assistir, comecei a ficar impressionada. Na verdade, fiquei com medo mesmo. Resolvi dar um tempo nos vídeos de análise espiritual. Por favor, perdoe-me. Não vou perdoá-la nunca mais. Perdoe-me se já tiver explicado isso antes, mas a dúvida é a seguinte. Após a limpeza de casas e o das pessoas, é necessário fazer alguma coisa para que essas criaturas não voltem? Ou que cheguem novas criaturas nas nossas vidas? Obrigada por você nos presentear diariamente com conteúdo de altíssimo nível e ainda se disponibilizar para tirar dúvidas ou esclarecer algumas coisas. Como sou cristã, só sei desejar que Deus te abençoe. Não tem problema, eu fui cristão uma época da minha vida. Não sei como seria isso no budismo. No budismo pode ser namastê. Namastê, um ato de gratidão também, né? Espero que entenda o que quero desejar-lhe é de coração. A gente, na verdade, no budismo, a gente dedica ao mérito. É um conceito complicado, mas dentro da Sangha é normal. Nós dedicamos ao mérito para que todas as atitudes boas que nós recebemos, elas sejam recebidas por todas as pessoas e todos os seres do mundo. Os grandes lamas, eles sempre falavam isso, eles dedicavam sempre suas atitudes e as atitudes dos outros para que todas as pessoas tivessem benefícios. Ou seja, se eu tomar um sorvete, eu quero que todos tomem o mesmo sorvete para se deliciar com aquele sabor. Então, tudo que é bom e tudo que é sábio, ele é compartilhado, tá? Então vamos lá. Roberta,
O que nós indicamos para as pessoas para que elas comecem a evitar certas coisas? Tio Spook, eu posso evitar um obsessor na minha casa? Não, não pode. Como assim? Se um obsessor quiser entrar na sua casa, ele entra. Ontem tinha um obsessor na sala da minha casa. E daí? Tinha? Claro que tinha. Eu olho pra ele, dou risada, falo, cara, tranquilo, fica aí à vontade. Ele estava na porta de entrada do meu apartamento. Obviamente que veio do apartamento do meu queridíssimo vizinho, mas que estava só observando. Tá? Observando. Eu entrei na sala, eram 3 horas da manhã. Olhei, vi ele lá, dei risada, voltei pro quarto, continuei fazendo minhas coisas até pegar no sono e fui pra cama dormir. Ele foi embora? Claro que foi. O gap da coisa é, ele não pode ficar. O que faz ele querer ficar? Essa é a questão. Então vamos lá. Pessoas fumam, bebem, usam drogas. Já é uma excelente forma de ter um approach com esses seres. Pessoas que têm problemas emocionais e mentais. Atraem esses seres? Claro. Pessoas que têm comportamentos ruins, atitudes ruins. Dentro do budismo, a gente tem os 5 grandes problemas em que nós temos que enfrentar, que são os 5 venenos da mente. A ignorância, a raiva, a inveja, a ganância e o apego. Tá? Tudo isso são considerados venenos da mente. Mas a ignorância é o alicerce de tudo, porque uma pessoa ignorante gera raiva e gera o apego. Ou seja, a ignorância faz com que você não tenha elucidação e você fica com raiva das situações. A ignorância leva à questão do apego. Eu quero, me dê. Eu quero o iPhone 12. Por quê? Porque eu quero. Mas o iPhone 12 faz a mesma coisa do 8. Não importa, eu quero 12. Entende? E assim vai. Então o budismo fala que dentro desse princípio, esses 5 pontos, eles são os que nós temos que trabalhar a vida inteira. Para evitar com que, num processo de reencarnação, a gente venha a se dispersar durante o processo da evolução da consciência e acabe caindo em reinos onde esses seres existem. Presta atenção. Narakas, que é o reino dos obsessores raivosos, é a raiva. O reino humano é o reino considerado dos apegos. Aí você tem os asuras e os isuras, que é o reino das vaidades e o reino da inveja. Peraí, então você está falando que o comportamento, por exemplo, de raiva, se eu tenho uma pessoa que é extremamente raivosa e enfurecida, se eu morrer, eu vou estar direcionando a minha consciência à raiva. Sim, e você vai se transformar num obsessor raivoso, conhecido como Narakas, dentro do budismo tibetano. Vocês podem procurar, existe, o Rodrigo não está falando besteira, como a maioria dos canais aí ficam enchendo o meu saco. Então existem as Narakas. Assim como existem outros seres que eu não vou entrar em detalhes, mas que você, eventualmente, pode se transformar em um deles. Por meio do quê? Da sua vibração e daquilo que você alimentou durante toda a sua vida. Veja, durante um tempo, eu briguei com um vizinho meu, que ele era extremamente ignorante e enraivecido. Ele era um cara realmente que me gerou problemas. Ele martelava às 7 horas da manhã o apartamento dele e refletia diretamente no meu. Ele fazia reforma no apartamento dele sábado, 6 horas da tarde, o que não pode, é proibido por estatuto. E aí ele fazia. Ele realmente me gerou problemas. E ele maltratava a mulher, ele era extremamente agressivo, ele era uma pessoa violenta, ele era uma pessoa intolerante, ele era uma pessoa muito ignorante. E ele gerou mal a mim em outras unidades. Ele faleceu. Esse cara falece. Um cara que tem esses comportamentos, você acha que ele vai para onde? Entende a situação? Então o que eu falo para vocês é, tome muito cuidado com a vibração que vocês geram, porque vocês vão atrair seres iguais a você. Não é questão dos opostos se atraem. Até hoje eu quero entender de onde vem esse cu desse negócio de opostos se atraem. Porque as pessoas com as mesmas intenções, elas se atraem. Se você vai num show de rock, você não vai encontrar um cara que gosta de pagode num show de metal do Decide, do Napalm Death, do Obituary, do Morbid Angel. Você vai no show do Morbid Angel,
Você não vai encontrar um pagodeiro no show do Morbid Angel. Você vai encontrar pessoas que gostam de metal lá. Entendo. Essa é a questão. Se todo mundo vibra da mesma maneira, você vai atrair energias que são compatíveis a você vibrando da mesma maneira. Se você gera uma intenção, quero comprar um iPhone 12, e você vai na loja você vai encontrar outras pessoas que foram com a mesma ideia para comprar um maldito iPhone 12. Entende? Então, esses seres que entram no seu apartamento, na sua casa, eles buscam compatibilidade para poder continuar existindo. E se você torna-se uma figura compatível a ele, danou-se, porque você vai fazer com que eles permaneçam na sua casa. Então, o que eu falo para as pessoas depois do processo de limpeza de casas é: preste atenção na energia que você está vibrando. Porque se você continuar agindo dessa maneira, constantemente eu vou ter que vir aqui. E muitas vezes o cara não mudava a vibração e eu ia na casa das pessoas. O cara bebia, fumava, usava drogas e falava: cara, eu não quero largar o vício, eu quero que você largue os obsessores que estou atraindo. É sério. Aí realmente eu parei de perder meu tempo com esse tipo de coisa. Por quê? Porque a pessoa não queria mudar a sua atitude, queria continuar alimentando os seus vícios, e eu achei que era perda de tempo ficar fazendo esse processo. Entendeu? Aí eu abri mão do cara, falei: não dá mais para te tratar enquanto você agir dessa maneira. Você está acabando com a sua vida e você não quer mudar a sua vida. Sim. Então, entendem? Assim, a limpeza de casas, ela limpa tudo que estava no passado daquela casa até aquele momento em que eu estou lá. É como se fosse o fluxo de caixa de uma empresa. É ali, é uma foto. Aquele momento que eu estou fazendo aquele processo de limpeza. Depois disso, é contigo, cara. É contigo. Entendeu? Ela não faz milagre. Ela vai retirar toda a energia que está prejudicando a sua vida naquele momento. Da sua casa, não de você. Da sua casa. Retirando da casa, aí é com você. O que você vai atrair para dentro da sua casa? Ok? O que é o mais lógico. Depende de você, cara. Tá bom? Vamos lá. Vitor Almeida. Bom dia, Dispook. Meu nome é Vitor. A minha dúvida é em relação ao último vídeo da Carol Capel, que você provavelmente não vai assistir, mas o vídeo fala basicamente sobre aliens. Não é. Eu não assisto esses conteúdos. Eu adoro a Carol Capel. Eu acho ela uma menina incrível, incrível, carismática, uma pessoa que merece tudo aquilo que tem alcançado, honestamente. É que eu, Rodrigo, o que eu assisto no YouTube? Não assisto esse tipo de coisa. Cara, eu assisto canais de música, eu assisto canais de airsoft e jornal. Só. Música, eu adoro, cara. Eu gosto de ver pedais, eu gosto de ver o Silas falando sobre os pedais, sobre o amplificador, falando sobre o impulse response. Eu gosto de ver os caras mostrando blues, tocando blues, canal de jazz. Eu adoro, eu acho incrível. Faz parte do meu conhecimento. Canais que ensinam teoria musical, tá? Eu gosto bastante, tá? Eu admiro muito os músicos brasileiros, cara. Eu gosto de Nelson Faria, eu pago um pau para aquele cara monstruoso. Se o Nelson vê esse vídeo, Nelson, pra mim você é um fenômeno da música, cara. Um fenômeno, tá? Nelson Faria, Mozart Mello. O Mozart eu admiro, cara, assim, uma proporção monstruosa, tá? Eu gosto bastante desses caras. Eu olho e falo, um dia eu queria chegar a 1% de conhecimento que esses caras possuem. Porque eles são monstros. Eu gosto bastante deles. Tá, então assim... Eu assisto mais isso, Airsoft, eu gosto de ver os jogos, as partidas, eu gosto de ver o que está sendo colocado hoje no mercado de Airsoft. Eu não assisto outras coisas, eu não assisto, tá? Até porque eu tenho pouco tempo para ficar no YouTube vendo. Bom, vamos lá. Então fala sobre aliens e que existem outras dimensões. E esses seres encarnavam em corpos de humanos. Para reportar meio o que aconteceu aqui. Tá uma bosta, não venham os alienígenas, não venham, a Terra tá uma bosta. Falou aí, abraço. Então tá bom. Eu sei que isso parece muita brisa. Muita Brisa é um canal maravilhoso, gosto muito. Fabitos e Anitas, beijo pra vocês, muita brisa. Mas você, como clarividente, acredita que haja outros seres no universo ou em outras dimensões? A sua pergunta é enorme.
E como ela disse no vídeo dos aliens que encarnam em corpos humanos, não sabem o que são aliens, por exemplo, você poderia ser um teletransporte, Sr. Sulu. Se der para você ver o vídeo dela, seria melhor para entender direitinho. Sei lá, achei muita brisa isso. Tanto que tem até o canal de uma outra pessoa aí e tal. Eu não fico fazendo propaganda de canais que não sejam parceiros aqui. Eu só estou perguntando por que isso realmente me deixou muito intrigado. Se eu posso dizer, desculpa, você pode falar o que você quiser, cara. Assim, Vitor, tá? Vitor, mas você coloca como me deixou muito confusa, não, né? Confuso. Cara, eu não entro nesse assunto. Eu acho que aí eu não tenho como tratar, tá? Vamos lá. Diz que você não fala sobre alienígenas no seu canal. Não. Por quê? Porque tem canais muito legais que falam sobre esse tema e eu não quero ser mais um. O canal Spook Houses, ele traz um conhecimento que as pessoas não têm. E muitos canais não têm esse conhecimento na plataforma. Não tem, não adianta. Tá? Esse conhecimento de espiritualidade que a gente passa para vocês é um conhecimento muito delicado, com uma abrangência monstruosa, sem ser forfã de droga nenhuma. Então, assim, eu vi coisas muito ruins dentro do espiritismo, assim como eu vi coisas muito boas. E eu vou trazer para vocês os dois lados. Eu vi muita coisa interessante no cristianismo, mas eu vi muita coisa pior no cristianismo. E vou trazer para vocês os dois lados, entende? Vou trazer para vocês o que acontece em ordens esotéricas e ordens místicas, coisa que eu vi, vivenciei e participei. Então estamos falando de uma bagagem de mais de 30 anos de estudo, onde eu vou trazer para vocês todas as minhas experiências boas e ruins. E eu vou dar para vocês um caminho de pedras para que você possa entender e adentrar sem medo em certas religiões e até mesmo esperar por certas coisas. O tio Spook falou que isso pode acontecer. Olha lá, não é que aconteceu? Agora, quando a gente fala sobre alienígenas, tem caras que têm canal no YouTube por, sei lá, 5, 10 anos e que tem uma abrangência muito maior com relação à teoria da conspiração. Por que teoria da conspiração? Porque não foi provado nada. Até o ponto em que uma nave espacial descer, pairar e falar, me leve ao seu líder, aí a gente pode realmente olhar e falar, aí sim tem coisa. Caso contrário, a gente vai ficar nessa questão de o exército americano versus os arquivos secretos, o que acontece, a história de Eisenhower, o Magic 12, os discursos dos presidentes de Clinton, Bush, Ronald Reagan, que falavam que nós não estamos sozinhos. Ronald Reagan falava exatamente isso. Nós não estamos sozinhos, nós estamos aqui com realmente seres de outro planeta. Porque eles escreviam o seu próprio discurso, até a Casa Branca colocar uma pessoa para escrever o discurso deles e vetar realmente tudo aquilo que fale sobre os arquivos que estão na CIA e em outros, no KGB. KGB também tem muitos arquivos secretos que falam sobre avistamento de OVNIs, sabe? Eu acho que foi no Quinto Reich que acabou mostrando a história de OVNIs que a União Soviética tinha pego, o Hitler tinha utilizado, plá. Então tem muita coisa aqui, teoria da conspiração, que a gente nunca vai saber o que é, entendeu? Nunca vai saber. Teve lá o primeiro-ministro do Canadá que pediu uma audiência nos Estados Unidos para falar sobre as raças de alienígenas que tinham na Terra. Eles maltrataram o cara, colocaram o cara como louco. Foi meio ruim. Eu vi a apresentação do cara. Mas assim, tem canais que falam sobre isso, e eu acho que não é o meu lugar de fala e não é uma abrangência que eu gostaria de dar ao canal, tá? Não é. Eu conheço histórias do que eu vejo no History Channel e no Discovery Channel. Alienígenas do passado, que quem apresenta é o cara do Babylon 5, né? Clica aí, escrevam Babylon 5 e vocês vão ver do que eu tô falando. Aquele grego parece um personagem do Babylon 5. Então assim, se existe ou não alienígenas que estão encarnados na Terra, cara, aí a gente vai entrar numa teoria da conspiração no espiritual. Então vamos supor, um OVNI caiu na Terra, 5 alienígenas morreram, caso da Área 51, tá? Avistamento da Área 51, foram 5 alienígenas que foram identificados, os 5 foram capturados, tem a história do México que quis se meter no meio da bagunça, os caras que foram lá do México pegar os Bito morreram, e dizem que foi uma intoxicação por bactéria alienígena, aí os americanos estavam esperando na fronteira, eles entraram, pegaram a nave espacial, pegaram os 5 alienígenas que estavam lá, sendo que um estava ainda vivo,
e que o general que era o responsável foi lá e achou alguns objetos, e cada um desses objetos ele levou para o que seriam empresas não governamentais. Então levou um cabo que ele achou lá no chão, levou para uma empresa de telefonia e foi criada a fibra ótica. Achou um negócio estranho no chão, que era um negócio preto ali, que parecia que estava no olho do Bito, aí levou para uma outra empresa e criou o óculos de visão noturna. Tem isso, infelizmente tem isso. Então é uma puta especulação que a gente não vai saber a verdade. Então assim, se existem alienígenas que caíram aqui na Terra e que dentro de um processo de reencarnação poderiam reencarnar na Terra, eu não sei. Eu não sei. E prefiro não entrar nesse mérito. Sério mesmo, tá? Eu acredito que nós tivemos aqui seres humanos que foram fora do comum. Seres humanos que mudaram a história do planeta. Seres humanos que evoluíram o planeta Terra de uma magnitude monstruosa. Seja Tesla, seja o Bill Gates, com toda a criação desse sistema incrível de computadores que a gente tem hoje, a evolução das máquinas, a evolução do sistema de comunicação global, sabe? Quer dizer, dentro da medicina, dentro do que for. Nós tivemos figuras que foram fora do comum. Essas figuras fora do comum, muitas pessoas vão falar, cara, esse cara não era normal. Vai saber se eles eram realmente uma consciência que é extremamente avançada de outro planeta que realmente surge na Terra. Eu não sei, tá? Mas, de novo, é uma teoria da conspiração, é algo que foge um pouco da realidade e eu prefiro ficar longe disso. Então, eu não vou tratar sobre assuntos de alienígenas, assuntos desse tipo de coisa, porque tem canais que fazem esse trabalho muito legal. O que eu vou tratar é mais a espiritualidade pontual, nua e crua, o que acontece na sua vida e como você faz para melhorar a sua vida utilizando-se para isso da espiritualidade, tá? Esses canais de pessoas que eu sei que tem, que fazem regressão, e aí aparece lá a pessoa e tal, né, incorporada com alienígena, ou sei lá o que for, eu, Rodrigo, fico longe, tá? Eu fico longe, eu não assisto. Não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso, mas é uma coisa minha. Se vocês quiserem fazer, façam. Eu, Rodrigo, não assisto, tá bom? Então é isso, falei demais, a gente já atingiu aqui uns 40 minutinhos de vídeo. Novamente eu agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado por fazerem parte do Spook House Casos Assombrados e assistir aos vídeos. Como recadinhos finais, aí sim, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, a gente possa complementar a medicina tradicional. Complementar, leia-se, atendimentos, obviamente, as enfermidades físicas, emocionais e mentais, e aí depois nós entramos nos critérios espirituais, que seriam realmente o processo que nós chamamos de limpeza de casas e as análises de casas, ok? São esses os únicos serviços que fornecemos. Para aqueles que querem solicitar esses serviços, vocês podem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z, casas com S, @gmail.com, e aí vocês vão receber a devida instrução, considerando que tudo é devidamente cobrado, considerando que eu sou um profissional das terapias alternativas e feito à distância. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um desses sistemas de doação é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal e doa R$8 para que a gente possa continuar firme e forte aqui na plataforma. Ou o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Você copia esse link, joga no seu navegador e aí você pode doar o valor que você quiser. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. Here I stand,